nos Estados Unidos, eu quero chamar o nosso analista de negócios, Guilherme Ravache, que está por lá. Guilherme, seja muito bem-vindo a essa edição do Radar e conta pra gente como é que estão as bolsas aí nos Estados Unidos, como é que está o petróleo. Olha, dia de mau humor geral, a gente tem queda até no ouro, uma queda forte aí, minerais, ouro, uma preocupação crescente com a inflação. Marcelo, tá todo mundo irritado aqui nos Estados Unidos. Eu tô numa cidade, inclusive, turística, e os preços da gasolina estão assombrosos. Tem fila em posto de gasolina como Costco, que chega a durar meia hora. Fila dando volta no quarteirão, meia hora de fila aqui nos Estados Unidos para comprar gasolina é muito surpreendente. E aqui eu estava no café agora há pouco, todo mundo reclamando do preço da gasolina e ninguém entende muito bem o que o Trump está fazendo, qual o plano do Trump. Pois é, agora quando a gente pensa num fim para essa guerra, pelo menos agora ele não está no horizonte, né, Guilherme? A gente não vê de nenhum lado aí uma sinalização de que a guerra vai acabar logo. O Trump fala que as coisas estão mais adiantadas do que ele previu, mas parece, por enquanto, que é só um discurso da boca para fora aí para apaziguar um pouco os ânimos, né? Exatamente. Tem uma sensação pior ainda que começa a crescer. A sensação de que não tem nenhuma boa saída para o Trump. Se o Trump sair logo e seguir o que ele tem dito, que a guerra acabar logo, sair declarando vitória, ele sai com o Irã que pode ser fortalecido. Militarmente ele está fraco nesse momento. Mas se o Trump sair pela pressão do preço dos combustíveis, a alta generalizada do preço dos combustíveis que derruba a bolsa, se essa saída for feita em curto prazo, o Irã ganha uma força, porque vai entender que sempre que atacar os aliados dos Estados Unidos e as fontes de energia, ele vai conseguir o que ele quiser. Então isso fortaleceria muito o Trump. Por outro lado, um Trump que permaneça no Oriente Médio por muito tempo atacando o Irã, tende a pressionar o preço dos combustíveis ainda mais, aumentando a conta para os americanos e criando uma situação mais difícil para o cidadão americano, que já vê o preço subindo nas bombas de combustíveis, mas não só para o cidadão americano. Hoje o ataque que aconteceu no Catar, por exemplo, ele também impacta toda a cadeia de subprodutos do petróleo e gás natural. Então a gente está falando de preços mais altos para fertilizante, para produtos industriais, então dificilmente não vai ter um aumento da inflação, o que o próprio Banco Central americano já vem apontando. O Fed tem dito que tem muita chance de subirem os preços, não só nos Estados Unidos, mas no mundo inteiro, sinalização que a gente também vê em outros bancos centrais. Bom, quero repassar então aqui, Ravache, alguns dos principais índices dos Estados Unidos. Dow Jones nesse momento caindo 0,86%, S&P 500 caindo 0,73% e Nasdaq caindo 0,89%. Vamos dar uma olhada aqui como é que está o preço do petróleo Brent nesse momento aqui, para a gente atualizar o nosso telespectador. Está subindo 1,07%, sendo cotado a $108,53 o barril. É um patamar bastante alto e aí nos Estados Unidos, diferentemente do Brasil, não existe nenhuma empresa como a Petrobras que faz uma espécie de amortecimento do preço, né? Aí subiu o Brent, subiu o WTI e vai direto para as bombas, né, Guilherme? Exatamente, vai direto. E Marcelo, olha só a ironia. Já tem gente dizendo que o Trump cometeu um erro de principiante ao atacar o Irã. Porque o petróleo estava muito baixo o preço. O preço do barril estava abaixo de $70. Pouco acima, já teve momentos abaixo de $60. Ele poderia ter aumentado a reserva de petróleo americana, reforçado a reserva estratégica, é a maior reserva do mundo, mas poderia ter comprado mais petróleo para se preparar para uma guerra de longo prazo, ou pelo menos uma guerra que durasse várias semanas. Mas o comentário de quem estava próximo do Trump, repercutido pela imprensa americana aqui, é que o Trump apostava numa guerra que fosse demorar poucos dias. Ele, inclusive, dizia que em uma semana a guerra do Irã estaria vencida pelos americanos, Marcelo.
E agora a gente tem aí a perspectiva de outros países ajudarem a controlar o Estreito de Hormuz, né? A gente viu o Japão falando nisso, também alguns países da Europa se reuniram para falar disso. Mas, apesar dessa disposição de ajudar, a tarefa continua não sendo muito simples, né, Guilherme? Porque a gente sabe que o Estreito de Hormuz é muito facilmente controlável pelo Irã. Ele é muito estreito, a passagem que tem, de fato, uma profundidade boa, que permite navios passarem ali, é uma passagem que tem 3 quilômetros para um lado e 3 quilômetros para o outro. Então, mesmo com toda a ajuda europeia e do Japão, vai continuar não sendo fácil fazer o Irã parar com essa ameaça no Estreito de Hormuz, né? E uma guerra generalizada, uma guerra com mais países presentes, tá, Marcelo, tem um custo de vida, ou pode ter um custo de vida muito alto. E dificilmente governos vão conseguir justificar para as suas populações a presença e o apoio a uma guerra que ninguém escolheu fazer. O Trump entrou nessa guerra sozinho, ou melhor dizendo, apenas com Israel, não consultou nenhum outro país. Depois ele manda mensagens conflitantes. Ele diz que precisa de apoio, de ajuda nesse momento para controlar o estreito, para abrir o estreito novamente. Por outro lado, ele segue atacando os aliados. Ele diz que os aliados são ingratos, ele diz que os aliados vão se arrepender. Então, mesmo para o governo, fica uma situação constrangedora. Quem, como o Japão, escolhe apoiar o Trump, corre o risco de ficar vendido. Hoje mesmo, o Trump disse nas redes sociais, disse para a imprensa, ele fez um ataque a Israel. Israel preferiu ignorar, ele disse que Israel não pediu autorização para atacar reservas de áreas de produção de energia, né, de petróleo no Irã, e Israel fez que não entendeu, ignorou, mas ainda assim esses ataques sempre pegam de surpresa os aliados, e essa surpresa pode ser muito negativa, por mais que você já entenda o Trump com uma política interna muito sensível globalmente, né? Israel é um exemplo disso, né? Está longe de ter unanimidade, o governo não é diferente. Japão é um caso um pouco diferente, porque teve eleição agora e a primeira-ministra saiu, e a Takashi saiu muito fortalecida. Porém, é uma exceção, não é a regra. De maneira geral, não tem essa unanimidade necessária nem nos Estados Unidos. O próprio Trump aqui nos Estados Unidos divide muitas opiniões e deve chegar enfraquecido para as eleições em novembro. Ele não concorre, mas os candidatos, né, ao Congresso sim concorrem, e para o Trump é muito importante manter a maioria aqui nos Estados Unidos. Marcelo. Obrigado.